Jesus, porque o Senhor é tão misericordioso, porque o Senhor tem compaixão de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui presente hoje nessa manhã. Obrigado por ter aceitado os nossos louvores. Agora que vou ler esse sermão, ajuda que eu possa desaparecer, que o Senhor possa falar por mim para o seu povo. Nos dê um resto de um bom dia. São bênçãos que te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começarmos nessa manhã, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 8. Versos de 1 a 11. Tem alguém que quer ler? Então, vou ler. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo saiu para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Pois tu, que dizes? Isto disseram eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistiram perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Agora vou pedir que fechem os olhos. Vou ler essa mesma história, mas dessa vez eu e você é quem seremos levados até Jesus. Estando Jesus sentado no seu trono junto ao Pai, saiu bem cedo para vir à Igreja Adventista da Fala Portuguesa de Brockton para pregar. Muitos vieram ouvi-lo ensinar. Estando ainda no templo, veio Satanás, trazendo uns que haviam abandonado a fé, outros que pretendiam ser bons cristãos, alguns que diziam ter conhecido a Jesus, mas nunca tiraram tempo para estarem junto dele. Pondo-os na plataforma da igreja, Satanás disse a Jesus: Aqui estão as pessoas que criaste para amar-te e servir-te. A Bíblia diz que os que não guardam o sagrado mandamento de Deus estão condenados à morte. E essas pessoas têm quebrado esses mandamentos repetidas vezes, um atrás do outro. Desiste destas pessoas. Elas nunca vão mudar. Foi então que Jesus mostrou a Satanás as marcas em suas mãos e em seus pés. Irado, porque Jesus tinha morrido para salvar toda a humanidade caída, saiu Satanás. E então Jesus olhou bem nos olhos de todos que foram trazidos até ele e os perguntou: Onde está o vosso acusador? E eles responderam: Saiu, Senhor. E acrescentou Jesus dizendo-lhes: Filhos e filhas, eu não vos condeno. Vão e não pequem mais. Abram os seus olhos agora. Hoje vamos falar um pouco sobre duas histórias. Uma é sobre a mulher adúltera, que acabamos de ler há pouco, que está no livro de João 8, de 1 a 6, de 1 a 11. E o outro é sobre a pesca maravilhosa, que se encontra no livro de Lucas 1 a 11, mas só vamos concentrar de 1 a 7. E nessa história vamos focalizar
nos temas acolhimento, perdão, renovação e restauração. Primeiro, acolhimento. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Pode imaginar a vergonha dessa mulher. Eram muitas as pessoas que estavam ali. A Bíblia diz: e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Irmãos, não eram poucas as pessoas que estavam ali vendo Jesus ensinando. Posso imaginar a cada cara feia, a cada olhar destrutivo, uns murmurando, outros julgando-a. Mas no meio dessa multidão estava Jesus, que conhece tudo. E Jesus acolheu essa mulher que foi desprezada e humilhada publicamente por todos, inclusive pelos líderes da igreja. Jesus a perdoou e a deu uma nova chance de recomeçar de novo. Pode ser que essa história tenha sido vivida por algum aqui nessa manhã. Mas Deus quer nos dizer nessa manhã que Ele sabia que iríamos pecar contra Ele quando decidiu criar-nos. Ele sabia da dor que iríamos causá-lo. Ele sabia. Mas mesmo assim, a ideia de não nos criar nunca passou pela sua mente. Pelo contrário, com muito amor criou você e eu, assim como deveríamos ser. Ele, por amor a você, veio a esse mundo. Viveu como homem. Morreu numa cruz de cruz. Para que eu e você tivéssemos a opção de viver hoje. Então não fique pensando que só porque você tem falhado tanto, Deus está desapontado contigo. Deus te ama muito e Ele tem um propósito para a sua vida. A casa de Deus é lugar de acolhimento. Estamos nós preparados para acolhermos os filhos e as filhas de Deus, assim como acolheu Jesus naquela mulher? Olhando para ela não com desprezo, mas com amor? Ou será que vamos agir como aqueles escribas e fariseus, apedrejando os nossos próprios irmãos? Vamos focalizar no perdão. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira pedra contra ela. Naquela multidão onde todos queriam apedrejar aquela mulher, só porque o pecado dela estava exposto, estava Jesus que conhece tudo. Ele sabia que naquela mesma multidão não havia ninguém sem pecado. Ninguém naquela multidão estava na condição de julgar. Foi por isso que foram embora. Foi por isso que quando Jesus perguntou, ninguém atirou a primeira pedra. Foi por isso que quando Jesus perguntou: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela pôde responder: Ninguém, Senhor. Foi então que Jesus disse: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Não importa o pecado que tens cometido. Em Isaías 1:18 diz o Senhor: Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Jesus quer te dar uma nova chance de recomeçar. Ele tem assim como deu para aquela mulher. Confesse os seus pecados a Jesus, porque Ele quer te perdoar. Não, Ele não vai perdoar se você não confessar. Ele fez tanto por você. Antes de avançarmos, vai ter uma música especial. Essa música, vocês podiam prestar atenção na letra da música, porque tem uma mensagem muito, 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 muito importante sobre o que Jesus fez por você e por mim.
malfeitores morreu. Por minha culpa, Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou, Jesus morreu para me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só para me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou para sempre o meu lugar. Se entregou por mim, morreu para me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só para me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou para sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou para sempre o meu lugar. Agora vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, de verso 1 a 11. De 1 a 7, perdão. Capítulo 5, de verso 1 a 11. Teria um voluntário que gostaria de ler? Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simeão, pediu-lhe que o afastasse um pouco
Jesus sabia que Pedro tinha uma necessidade de renovação. Então deu-lhe uma oportunidade propícia para ajudá-lo nessa jornada. Jesus perguntou a Pedro se podia entrar no barco. Pedro podia dar tantas desculpas para dizer não. Ele podia dizer: Senhor, eu estou tão cansado. Estava pescando a noite toda. Eu até posso te emprestar o meu barco para pregar, mas vou dormir enquanto o Senhor faz a sua pregação. Mas agora o Senhor está a falar de pescar? Uma boa pesca sempre acontece à noite. Ninguém nunca vai pescar no pleno dia, especialmente nessas águas claras. Caso o Senhor não saiba, pescar nessa hora do dia é impossível. Essas são as coisas que Pedro podia dizer. Mas Pedro disse: Senhor, trabalhamos essa noite inteira e não conseguimos nada. Mas porque o Senhor mandou, vou e lançarei a rede. Quanta fé! Quando os discípulos obedeceram a Jesus, pegaram tantos peixes que a rede começou a romper-se. Às vezes damos os nossos melhor, mas mesmo assim parece que não foi o suficiente. Pode ser que estejamos tentando vencer alguns problemas em nossa vida. Pode ser que estamos tentando voltar para Deus, mas acabamos sempre cedendo para os prazeres mundanos e passageiros. Pode ser que as falsas liberdades e as falsas felicidades nos tenham cegado tanto que não queiramos voltar. Pode ser que estamos esforçando tanto, mas tudo parece não ter sucesso. Pode ser que estamos sentindo derrotados. Pode ser que queiramos desistir. Pode ser que estejamos perguntando: mas para que tentar? Pode alguma coisa fazer a diferença? A parte mais interessante do incidente é a comparação entre as duas pescas. Repare que quando os discípulos voltaram sem nada da pesca, foi quando foram pescar sozinhos. Mas quando Jesus já estava no barco, pegaram tantos peixes que eles não conseguiam pegar em toda a vida. Então, para de fazer tudo sozinho. Deus só quer que você deixe Ele entrar em seu coração e ser o dono da tua vida. Ele quer que você entregue tudo a Ele. Não preocupe com as mudanças rápidas, as mudanças vão vir aos poucos. Deus te diz nessa manhã: volte para casa. Isso não necessariamente significa que você saiu da igreja, ou ainda que o seu coração esteja longe de Deus. Mas se o seu coração está dividido, se o seu coração tem mais do que um dono, Ele quer te dizer: chega de sofrer, vem para mim, porque eu quero te ajudar. Todos nós somos pecadores, e às vezes, quando pecamos, parece que já não tem mais saída. É ali que as nossas falhas começam a tornar como pedra de tropeço, impedindo-nos de chegar mais perto de Deus. Mas se somente deixamos Jesus entrar no nosso barco, tudo vai terminar bem. Vamos triunfar nas nossas batalhas como nunca. Jesus está interessado em seu sucesso e não na sua derrota. Para você que é pai ou mãe, se um dia seu filho te disser: pai, mãe, eu sou um miserável, um perdedor, nada que eu faço dá certo, será que você responderia: Ó filho, sinto tão bem porque me disseste que te sentes assim? Claro que não. Como pai, você quer que o seu filho triunfe na vida. Você quer que o seu filho avance em tudo que fizer. Deus, o nosso Pai, deseja que todos nós tenhamos paz e sejamos felizes. É por isso que Ele está nos dizendo hoje: filho, filha, deixe-me entrar na sua vida, porque só quando eu estou presente é que você é totalmente feliz. Deixe o mundo e os seus prazeres atrás. Deixa-me restaurar a tua vida, que você vai triunfar e você vai ser feliz. Às vezes pode sentir tentado a dizer: mas eu tenho tanto para mudar. Vou esperar para mudar e depois vou entregar o meu coração a Jesus.
Mas é isso que Satanás quer que você fique pensando e dizer para si mesmo. Porque ele sabe que uma verdadeira mudança não acontece se Jesus não está em sua vida. Ele sabe como não acontece em sua vida. Em Mateus 11:28, Jesus nos diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não espere para mudar primeiro e depois para vir para Jesus. Venha como estás. Traga os seus defeitos, traga os seus pecados, traga as suas derrotas, os seus medos, porque Jesus vai restaurar-te. Ele vai te dar paz, Ele vai ajudar você a mudar e você vai vencer. Então não espere mais, venha para Jesus como estás. É claro que quando decidires vir para Jesus, para entregar como tudo, Satanás vai tentar impedir você. E ele pode ajudar tantos métodos, pode usar uma pessoa para machucar o seu sentimento, por exemplo. Mas tenho uma boa notícia. Satanás não tem poder contra você, a não ser que você o tenha dado. Então não fique angustiado porque Jesus já venceu por você. Naquela cruz, Ele deu a sua vida. A batalha mais dura já está vencida. Então, nessa manhã, você precisa, e eu preciso dizer a Jesus: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu decidi entregar tudo o que sou. Transforma minha vida, porque eu quero para sempre servir-te. Jesus já lutou a nossa batalha e já venceu. Ele já tomou a nossa culpa e o nosso castigo e já os venceu na cruz. Ele nos perdoou os nossos pecados e já nos deu a vida eterna. Todos estamos livres e salvos. Tudo o que precisamos fazer agora é só aceitar. Vamos dizer ao Senhor nessa manhã: ouve a minha prece. Eu quero hoje te pedir um favor. Não porque eu mereço, porque eu não mereço. Mas eu quero pedir o teu perdão. Eu quero implorar o Senhor que entre em minha vida. Toma conta do meu coração. Eu sei que tantas vezes te deixei. Não foi querendo, mas eu te machuquei, te magoei sem pensar. Mas mesmo assim, quantas vezes me deste a mão? Quantas vezes me livraste do mal? E quantas vezes em meu viver eu te fiz chorar? Mas eu quero mudar isso, Senhor. Eu quero entregar-te o meu coração para que o faça a tua morada. Tire tudo que é de mal para fora, porque eu quero ser teu. Eu sei que a batalha vai ser dura, mas sempre que a tentação venha ao meu encontro, ajuda-me a lembrar que a batalha mais dura está vencida. E essa foi o sermonete dessa manhã.